Saudações, terráqueos e terráqueas! Eu sou a Isunui, taróloga, terapeuta transpessoal e professora de tarô, e você está no Café com os Arcanos, um espaço seguro para você aprender tudo sobre o universo do tarô. No episódio de hoje, eu vou falar sobre a polêmica das cartas que dizem sim e das cartas que dizem não. Muitas pessoas acreditam que o tarô é tão filosófico, tão complexo, que não conseguimos obter respostas objetivas e diretas. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que é possível sim nós termos acesso a respostas curtas e rápidas com o tarô. É um sistema que eu mesma criei e eu vou falar mais sobre ele aqui hoje. Só não espere que eu estimule você a adotar esse sistema de sim e não como a solução absoluta para todas as perguntas que você for fazer com o tarô, tá? Até porque existem contextos e momentos certos para usar o tarô dessa maneira. Existe um meme que com certeza você já deve ter visto por aí, que fala que outros oráculos respondem ao que é perguntado. Ah, eu devo sair de casa? Eu devo namorar com fulano? Aí o oráculo responde sim ou não. E aí as pessoas colocam o tarô como aquele oráculo que fica falando muito sobre autoconhecimento, sobre a pessoa sentir, observar, perceber os desafios da relação. E é claro que o tarô faz isso, só que não de forma pejorativa, tá? E sim de uma maneira realmente para a pessoa crescer e evoluir na vida. Mas a gente também pode usar o tarô de uma forma mais simples. Quem não quer, às vezes, tirar uma dúvida, tomar uma decisão para algo simples na vida, e às vezes seria como jogar uma moeda e obter uma resposta bem conclusiva, bem rápida com o tarô. E a gente vai falar sobre isso agora. O sistema de sim e não com tarô eu desenvolvi por conta da minha necessidade. Então, eu vou te dar 3 exemplos de situações em que eu precisei que o tarô me ajudasse a tomar uma decisão rápida, e não foi algo filosófico, algo que eu precisei ter um aprofundamento espiritual para obter de retorno, tá? Então, a primeira vez que eu precisei usar o sistema de sim e não foi quando eu queria tomar uma decisão se eu ia aquele dia para o shopping. Eu poderia ir qualquer outro dia, não ia fazer muita diferença, mas eu estava indecisa, sabe? Às vezes você não está conseguindo pensar com clareza, e aí eu falei, eu só queria que alguém me dissesse se eu deveria ir hoje ou não para o shopping, porque eu precisava resolver algumas coisas, mas que se eu não fosse naquele dia, não ia ter prejuízo algum. Então eu fui e tirei uma carta, veio o imperador, eu falei, então eu vou hoje, né? Mas a maneira que eu perguntei fez toda a diferença, tá? Porque poderia ser que eu tivesse perguntado, eu devo ficar em casa hoje? E aí o imperador diria, sim, então era para eu não sair de casa. Ou eu devo sair de casa hoje e ir para o shopping? O imperador diria, sim. Percebe que num sim eu fico em casa e no outro sim eu saio de casa? Então, a maneira que você pergunta faz toda a diferença. Você deve colocar na formulação da pergunta exatamente aquilo que você quer averiguar se deve ser feito ou não. Uma outra ocasião em que eu precisei usar o sistema de sim não foi quando eu estava com um celular muito fraquinho, muito ruim, e eu estava em dúvida se eu investia na troca de tela dele, porque a tela era o principal problema. Mas às vezes fazer o investimento de trocar uma tela, com um pouco mais de dinheiro você conseguia comprar um aparelho novo. Então eu estava em dúvida. E eu falei, cara, eu não sei o que fazer, não sei qual é a melhor solução, então vou perguntar para o tarô. E aí eu usei todos os arcanos e veio o 5 de copas, quando eu perguntei se eu deveria investir na troca de tela. E aí o 5 de copas eu entendi como um não, não invista na troca de tela do seu aparelho, e foi isso que eu fiz. Acabei depois comprando um aparelho novo. E recentemente eu precisei tomar uma decisão sobre a aula inaugural de uma turma nova que eu abri na minha escola, e eu estava muito confusa se eu deveria fazer ao vivo ou gravado, justamente porque eu estava com problemas na minha conexão, estava tendo tempestade de raio aqui na cidade onde eu moro, e a conexão estava muito perigosa de cair durante a aula ao vivo. Mas, na dúvida, questionei para o tarô se deveria fazer gravada, porque era o que eu estava realmente mais imaginando que era o que eu deveria fazer. E aí veio o Arcano Mundo, e eu li como um sim, então foi isso que eu fiz. Fiz a aula gravada e usei novamente esse sistema de sim não,
de uma forma super rápida e objetiva. Uma das objeções que podem surgir quando eu falo desse sistema simplificado de sim e não é que, às vezes, o sim da imperatriz é muito mais favorável do que o sim do eremita. Ou, da mesma forma, o não da temperança pode ser um não mais suave do que o não do pendurado. E eu entendo a sua indagação e concordo com ela. É por isso que, quando eu criei esse sistema, eu levei em conta o plano de manifestação da sua pergunta, assim como eu também levei em conta cartas que, independente do plano, vão sempre dizer a mesma resposta, que no caso seria sim ou o não. No finalzinho desse vídeo, eu vou entregar algo bem valioso para você. Fica aqui. Um dos maiores problemas de você resolver usar o tarô com o sistema de sim e não é que você pode viciar a sua mente para sempre escolher essa metodologia para qualquer tipo de pergunta. E eu desaconselho fortemente que você faça isso, justamente porque tem determinadas perguntas que demandam um aprofundamento. Como eu tinha mencionado já no outro momento, a gente tem algumas cartas que vão responder sim de uma forma muito intensa e outras um sim mais suave, mas assim depende muito da pessoa, coisa e tal. Então, o que eu quero te dizer é que não faça uso desse sistema se você tem a tendência a querer acomodar-se nos seus estudos, porque isso daqui só deve ser feito para perguntas simples, para perguntas até diria assim, banais, de baixo impacto na sua vida. Você não vai, por exemplo, perguntar sobre um relacionamento afetivo, algo que demanda um estudo completo, com uma tiragem com várias posições de estudo. Você vai tirar um sim, não. Não faça isso, tá? Da mesma forma, se você quer fazer uma pergunta sobre comprar ou não uma caneta, então tá tudo bem, você pode usar esse sistema porque não vai ter prejuízo algum. Uma forma muito errada de você usar o sistema de sim e não com o tarô é você formular a pergunta da forma que você não quer que o tarô responda. Vou te explicar. Uma vez uma pessoa perguntou assim: eu devo desistir dos meus sonhos? E aí veio o arcano Sol. E o Sol é o quê? É uma carta que responde sim em todos os planos. A pessoa falou assim: ah, já que disse sim, então eu vou desistir dos meus sonhos. E aí eu fui conversar com ela e falei: olha, primeiramente, esse tipo de pergunta é extremamente complexa para você fazer com o sistema de sim e não. Segundo, o Sol é um arcano positivo, é um arcano favorável, é um arcano luminoso. Se ele se manifestou no resultado, ele está dizendo para você apostar nos seus sonhos. Mas a maneira que a pessoa perguntou já foi uma maneira negativa, uma maneira pessimista. Já usou na própria enunciação a palavra desistir. Então, claro, né? Tem aí esses errinhos que eu comentei. Não seria adequado usar esse sistema e também a forma como foi questionado não foi a melhor possível. Deveria ser, se é que deveria, né? Na verdade, eu não aconselharia usar esse sistema, mas se fosse o caso, perguntaria assim: estou indo no caminho certo para a realização desse sonho? Estou colocando o meu potencial máximo para conquistar aquilo que eu estou buscando? E aí o Sol diria que sim, porque combina com a energia do sonho, da realização e tudo mais. O outro caso é de uma pessoa que perguntou, que eu também não recomendo, tá? Esse tipo de pergunta é muito delicada, se o marido dela ia ficar com sequelas depois de uma cirurgia que ele ia fazer. Se não me engano, era um caso de AVC, algo nesse sentido, realmente não recordo alguns detalhes. E aí ela veio depois lá no meu Instagram falar sobre isso, porque justamente veio o sol também. E aí ela falou que perguntou se ele ia ficar com sequelas. E ela leu que sim, né? Ah, ele vai ficar com sequelas. Ao mesmo tempo, dentro dela, ela ficou feliz quando veio o sol, porque ela já conhece um pouco de tarot, ela falou, não, mas se veio o sol,
é porque alguma coisa boa vai acontecer. Então, provavelmente meu marido não vai ficar com sequelas. E de fato ele não ficou. Então, mesmo a pessoa ainda perguntando errado, o tarô ainda deu uma resposta certa, que mostrou que estava tudo bem, que tudo ia fluir da melhor maneira possível. Então, até quando a gente erra, o tarô tenta nos ajudar da melhor forma, né? Então, assim, você está pensando em comprar uma bolsa, está na dúvida se leva o notebook numa viagem, está indecisa se vai de carro, se vai de Uber, esse tipo de dúvida mais corriqueira, mais banal no dia a dia, aí sim é indicado você usar o sistema de sim não. Agora, minha saúde está boa, meu relacionamento está indo bem, esse emprego é o emprego que vai me levar à realização das minhas metas, esse tipo de coisa que, sabe, precisa ser feito um estudo mais profundo, não use esse sistema, tá? Não faça isso porque vai ficar faltando informações. Você quer uma resposta que seja equivalente a um jogo de uma moeda, cara ou coroa, tá? Pensa assim, você jogaria cara ou coroa para decidir se você vai aceitar um pedido de casamento? Não, né? Então, da mesma forma, você não usaria o sistema de sim, não, para perguntar isso. Pelo menos eu espero. Então, vamos lá. Eu disse que tinha um presente aqui nesse vídeo e eu vou entregar ele para você agora. O passo a passo para você usar o sistema de sim, não, com sabedoria, com muita inteligência, é que você primeiro precisa saber quais são os arcanos que dizem sim e que dizem não, indubitável. Ou seja, é a manifestação positiva em todos os planos ou negativa em todos os planos, tá? Sabendo isso, vão sobrar algumas cartas. Essas cartas, nem todas entram no sistema simplificado, e já já eu explico por quê, mas algumas delas vão ter um resultado positivo ou negativo, dependendo do plano, tá? E as cartas que não entram no sistema, vou explicar agora, são aquelas que funcionam como cartas em branco. Então, é basicamente o seguinte: quando sair essa carta, você nem tem sim e nem não. Aí é quando você vai ter que realmente tomar essa decisão por você, ou se você ainda não tiver com segurança de tomar a decisão por si só, você vai colocar apenas as cartas de sim e não indubitável no jogo e jogar apenas com elas para evitar que saiam as cartas em branco. Tá joia? Então vamos falar aqui sobre as cartas que dizem um sim absoluto para todo tipo de plano. E se isso não está totalmente claro para você, eu vou só fazer aqui um adendo, tá? Quais são os planos de manifestação dos arcanos do tarot? A gente tem o plano material, que são perguntas relacionadas à vida aqui na matéria, à vida na Matrix. Estudo, trabalho, investimentos, viagem, tudo isso. A gente tem o plano mental, que são as coisas que nós pensamos, as coisas que nós planejamos, a forma de se comportar, a forma de se expressar. A gente tem o plano emocional, que tem a ver com afetos, tá? Desejos, sonhos, relacionado aí ao naipe de copas. E o plano espiritual, que tem a ver com decisões que você pode abordar sobre ir ou não para um determinado centro espírita, fazer um determinado ritual, que são coisas relacionadas à vida da espiritualidade, tá joia? Então, feito esse adendo aí, né, para você que talvez não tivesse essa informação, eu vou mostrar agora quais são os arcanos que dizem sim absoluto, tá? Em todos os planos. Imperatriz, imperador, carro, a força, estrela, claro, o sol, julgamento, mundo, todos os ases, a corte de ouros, a corte de paus, pajem de copas, rei de espadas, cavaleiro de espadas. Mas o foco aqui é falar dos arcanos maiores, porque provavelmente você está vendo esse vídeo, você talvez ainda não domine os arcanos menores. Quando você for usar esse sistema, eu aconselho que use apenas os maiores para você não se confundir, tá? Agora eu vou mostrar os arcanos que dizem não absoluto, ou seja, é aquele não que é não para todos os planos. Então, o não absoluto que eu tenho no tarô, nesse sistema simplificado de sim e não, de arcano maior, eu tenho apenas a torre, tá? E de arcanos menores, eu tenho o 6, o 7 e o 8 de copas. Eu tenho o 2, o 3, o 8
e o 9 de espadas, o cavaleiro de copas e o pajem e a rainha de espadas. Agora a gente vai falar dos casos particulares, tá? O louco só vai dizer sim para perguntas de amor. Para qualquer outro plano de pergunta, ele diz não. A sacerdotisa e o sacerdote, eles vão dizer sim para perguntas do âmbito material e espiritual. Os enamorados dizem sim para quase tudo, apenas não para perguntas do plano mental. A justiça e o eremita também dizem sim para quase tudo, apenas para perguntas de amor é que eles dizem não. A roda da fortuna só diz sim para perguntas do âmbito material, para o restante ela diz não. O pendurado diz não para quase tudo, apenas para perguntas do plano espiritual é que é uma carta positiva. A morte diz sim para perguntas do âmbito material e mental. A temperança só diz não para perguntas do amor. Diabo, se for pergunta material ou mental, ele é um sim. E a lua também, se for no âmbito material, vai dizer sim, e no âmbito espiritual também. Para o restante, ela diz não. Bom, eu espero que com esse vídeo você tenha entendido que é muito complexo você usar esse sistema e querer que ele seja a solução para todas as suas dificuldades. Para ser bem sincera, muitas vezes é melhor você só selecionar as cartas de sim não absoluto ou realmente escolher qual é o seu próprio sistema, tá? Porque esse que eu estou te apresentando aqui é o meu. E tem várias cartas que ficaram de fora e quando elas aparecem, eu escolho, né? Por exemplo, eu não coloquei o 5 de copas como um não absoluto. Mas para mim, dentro da minha análise, no dia que eu tirei sobre a troca da tela do meu celular, ele funcionou como um não, né? Não vale a pena você trocar. Por que eu não coloquei ele como um não absoluto aqui no sistema? Porque o 5 de copas, na vida real, na prática, ele não é um caos, ele não é o fim do mundo. Porque existem as taças que estão de pé, existem as taças caídas, mas existem aquelas que se salvaram. Então, por isso que eu não coloquei ele como um não absoluto. Mas dentro do meu contexto, dentro da realidade que eu estava vivendo, fazia sentido interpretar como um não. Então, tenha sabedoria, saiba adaptar, não deixe esse sistema te engessar, tá? Ele tem que ser um ponto de partida, e se você discordar dele, você tem que saber por que que você está discordando, por que que você quer ou não adotar determinada carta para fazer sim ou para significar ou não, tá? Porque não é aleatório, tá? Tudo isso que eu elenquei aqui tem um sentido e uma razão de ser. Por exemplo, a Rainha de Copas é uma carta super positiva, então eu deixo ela como um sim para várias perguntas que eu faço, mas para outras ela seria um não. Então eu não coloquei ela num sistema absoluto e nem fiquei elencando plano material, mental. Eu coloquei ela, se ela sair no momento em que eu faço alguma pergunta, eu vou entender o que ela vai significar dependendo do meu momento. Então você pode fazer a mesma coisa, tá? Enfim, gente, esse é um vídeo polêmico, por isso que eu já comecei ele dizendo que é sim um assunto polêmico entre os tarólogos. Eu sei que muita gente vai discordar da seleção que eu fiz aqui, tá tudo bem, né? A gente pode discordar um do outro e continuar sendo amigo, mas eu não queria deixar de falar sobre esse assunto, porque eu fico com aquele incômodo quando eu vejo esses memes falando que o tarô não pode ser simples, que o tarô não pode dar um não ou um sim, e vocês acabaram de ver que ele pode. Porém, não há a menor dúvida de que estamos lidando com um oráculo que é muito complexo, muito rico, e que quando a gente simplifica, também, da mesma forma, tem que ser para perguntas extremamente simples, porque ele não é um oráculo da banalidade, o oráculo do oba-oba. Ele é realmente para quem quer ir além. Por isso que eu criei esse sistema, e até esse sistema não coloquei todas as cartas, para você ver como é delicado. Então, assim, eu espero de qualquer forma que isso tenha te ajudado de alguma maneira. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e também deixe sugestão para os próximos vídeos que eu estou trazendo aqui no Café com os Arcanos, tá? Então a gente se encontra no próximo episódio e eu espero que você tenha um dia maravilhoso, que a sua vida seja próspera e muito feliz. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau.